Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Dai-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vamos aos estudos na Divina Vontade, volume 3, trecho 4, do dia 6 de novembro de 1899, pureza de intenção. Esta manhã, tendo vindo o adorável Jesus e transportando-me para fora de mim mesma, fez-me ver ruas cheias de cadáveres. Que cruel carnificina, dá horror pensar. Depois fez-me ver que acontecia uma coisa no ar
e muitos morriam de improviso. Vi isso também no mês de março. Eu comecei, segundo meu costume, a rogar-lhe que se acalmasse e que livrasse as suas mesmas imagens de suplícios tão cruéis, de guerras tão sangrentas. E como tinha a coroa de espinhos, a tirei para que eu a colocasse, e isto para aplacá-lo principalmente. Mas com grande tristeza vi que quase todos os espinhos estavam quebrados na sua cabeça santíssima, de modo que pouco me restava para sofrer a mim. Jesus se mostrava severo, quase sem me prestar atenção, o que significava aquilo, para romper-se a severo que tinha lhe disse: Docíssimo amor meu, te ofereço esses movimentos de meu corpo que tu mesmo me fizeste e todos os demais que posso eu fazer, com o único fim de te agradar e te glorificar. Assim, quero que também os movimentos das pálpebras, os de meus olhos, de meus lábios e de toda eu mesma sejam feitos com o único fim de te agradar só a ti. Faz, ó bom Jesus, que todos os meus ossos, os meus nervos, ressoem entre eles e com clara voz te atestem o meu amor. E ele me disse: tudo o que se faz com a única finalidade de me agradar, resplandece diante de mim de uma maneira tal que atrai meus olhares divinos e me agrada tanto que a essas ações, embora fosse só um movimento de cílios, lhe dou o valor como se fossem feitas por mim. Em troca, as outras ações que em si mesmas são boas e ainda grandes, não feitas unicamente para mim, são como esse ouro lameado e cheio de ferrugem, que não resplandecem, e eu não me digno nem sequer olhá-las. Senhor, que fácil é que o pó suje nossas ações. E ele, não se necessita prestar atenção ao pó, porque esse se agita, ao que há que atender é a intenção. Agora, enquanto isso se dizia, Jesus se ocupava em atar-me os braços. Eu lhe disse: Senhor, o que fazes? E ele: faço isto porque tu, estando na posição da crucificação, me aplacas. E como eu quero punir as pessoas, eu estou amarrando-as a você. E disse isso e desapareceu. Então vamos lá, né? Então a Luísa contemplou já uma dor muito grande, né? Porque ela viu os castigos, né? E viu muitas pessoas que estavam como que mortas, né? Viu muitas pessoas mortas, cadáver, né? Ela saiu de si mesma, né? Que é o estado dela de petrificação. E aí a alma dela vai aonde Jesus conduz, né? E Jesus mostrou para ela esses lugares onde estavam essas pessoas mortas, né? Um lugar que houve muita carnificina, como ela falou aqui, né? Então, aí ela começou a rezar, né? Começou a rezar, pedindo ao Senhor para ter misericórdia, né? Pedindo ao Senhor, são as suas próprias imagens, Senhor, né? Livra elas e o que causa muita morte assim, a gente sabe, né? Guerras, né? Então ela até fala aqui, né? Ela pediu ao Senhor que livrasse as suas mesmas imagens de suplícios tão cruéis, de guerras tão sangrentas, são guerras, né? São pessoas mortas em conflitos aos montes, né? Então, é o que a gente está vendo aí, é o que nós estamos vendo aí, quando a gente vê essas guerras, né? É justamente isso, essa carnificina aí. Aqui está em 1899, né, que ela registra aqui, então ainda nem tinha acontecido, né? Ainda ia acontecer a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, é muita morte que veio dessas guerras, né? Tem os campos de concentração, o Holocausto, tudo que aconteceu e assim por diante, o que aconteceria depois também. Nós estamos ainda presenciando realmente uma carnificina, né? Muitas pessoas sendo mortas, assim, assassinadas, né? Brutalmente. Então, tudo isso é flagelo, né? Tudo isso é consequência do pecado, a guerra e todas as atrocidades que nós vemos no nosso mundo. Então, a Luísa pede Jesus, né? Intercede para ele, para
para não permitir tal coisa, né? Que não chegasse a acontecer tal coisa. E se oferece como vítima, né? Mas o interessante é que quando ela pega a coroa de espinhos de Jesus para colocar na cabeça dela, para ela sofrer no lugar das criaturas, né? Ela vê que não tem todos os espinhos, que muitos dos espinhos já estavam quebrados, como se fosse assim, que ela tirasse da cabeça de Jesus e muito ficasse lá na cabeça dele, né? E ela pegasse a coroa e a coroa tivesse faltando espinhos, os espinhos tivessem quebrado. E aí eu entendi dessa cena que isso aconteceu porque ela não ia assumir tudo, ela ia assumir uma parte, né? E há coisas, né, que as criaturas, né, que esses espinhos deveriam ser dados para outros, né? Que Jesus deveria, sim, equilíbrio da justiça, né? Castigar as criaturas e que ela tomaria parte, não toda, ela não tomaria todos os espinhos, quer dizer, ela não tomaria todas as dores, ela nem poderia conter tudo isso, mas ela tomaria a parte que lhe cabe, a parte que Deus permitisse, quisesse usar dela, né? Mas isso não quer dizer que as criaturas né, não teria nenhuma punição, porque o próprio castigo é um bem para nós, né? Os próprios flagelos que o Senhor permite serve para nossa correção, que a gente falou disso ontem, serve para o nosso bem, né? Que daquilo que de um mal, desse mal do flagelo se tira um bem, né, de purificação muito grande no mundo e que nós precisamos passar pela cruz, né? Nós precisamos também passar na nossa carne também, né? É necessário, para o nosso próprio bem, é para a correção do próprio homem, né? E tocar a nossa própria carne, né? E também pela cruz nos assemelhar a Ele. Então não tinha como tirar isso, não tinha como tirar isso das criaturas, né? Nem Jesus, nem Jesus, nem a Jesus o Pai permitiu que tirasse todo o sofrimento da humanidade, né? Que Jesus carregasse consigo tudo ao ponto que a humanidade não sofresse mais nada. Que foi permitido ele sofrer em nós, ele sofrer para alcançar os méritos, fazer as orações, as reparações e para nos dar a graça de saber sofrer, porque o homem não sofreria sem a graça de Jesus, sem a ajuda de Jesus. É porque ele está com Jesus. Se você vê uma pessoa que passa por uma doença e se resigna, é porque tem Jesus ali, no coração dela. Então, sem Jesus, ninguém consegue passar por nada, né? Ele é a nossa força, né? Com Jesus é que a gente passa por todas as provas. Ele é a nossa força, ele é a nossa ajuda. Sem ele não é possível. Então, ele viu tudo isso, né? Ele rezou por todos os sofrimentos da humanidade, né? Ele passou primeiro por tudo para nos dar a graça de depois passar, e mesmo assim a gente não passa por tudo, mas aquilo que a gente já passa para nós já é enorme, né? Mas para a gente conseguir passar com a graça de Deus, com a força de Deus, com as ajudas de Deus, foi por intermédio de Jesus. Sem Jesus a gente não conseguiria lidar com tudo isso, não conseguiria passar por tudo isso e ver luz, porque o que que Jesus deixou com tudo isso? Quais as graças que ele deixou? Luz, conhecimento, esperança, luz, luz em cada situação. É isso que ele deixou. Luz diante dos sofrimentos, né? Para que o homem, e quando o homem encontra a luz, tem que encontrar nele mesmo, tem que encontrar no Jesus ali naquela situação. Então ele rezou e iluminou todas as situações humanas que nós passássemos com luz. Então qualquer sofrimento que o ser humano passe, tem luz ali, tem entendimento ali, tem palavras divinas sendo comunicadas através daquele sofrimento dela. Tem um para quê, tem um bem que Jesus quer ensinar naquilo ali. Só que se a pessoa ficar só, igual eu falo no livro do céu, se a pessoa ficar só na casca da cruz, ela não vê dentro, né, o tesouro que está dentro. Que a casca é difícil, é dura, é casca dura, né? A situação não é brincadeira, na hora que você está vivendo a situação, não é brincadeira, né? Mas tem por dentro disso, tem uma luz enorme, né, de entendimento, e essa luz é que traz o conforto, a felicidade, essa luz que acalma a tempestade, né? Essa luz é que conforta o ser humano.
né? Quando ele sabe o bem daquilo, ele se acalma, né? Na hora, né? Parece que a luz forma um ópio até a própria dor, né? Que ela tá passando. A luz segura ela, né? Forma um ópio mesmo. Ela sofre, mas com luz, iluminada, né? Vendo bem. E isso é o que Jesus deixou. Jesus não tirou o sofrimento, mas iluminou. Iluminou todas as circunstâncias da nossa vida, porque quando ele dá luz, ele está dando ele mesmo, porque ele é a luz, ele é o verbo, ele é a palavra. E ele está dando a si mesmo para nós. Então, quando ele rezou por cada situação, ele rezou e ali ele foi colocando, criou nesse universo da dor, criou um universo de luzes, porque ele fala que a cruz é uma estrada travejada de luzes. Só que a pessoa só encontra isso caminhando. Se ela fugir da cruz, ela não encontra, né? Se ela dar as costas para a cruz também, ela não. Se ela ignorar a cruz e querer fazer um jeito de passar por outro caminho que não encontre cruz, ela vai ficar nas trevas, né? Só aqueles que passam por isso é que realmente vão encontrar a luz, né? E é aprofundando, é abraçando mesmo a cruz, é buscando entender, é vivendo mesmo, não é? É tomar a sua cruz, é assumi-la, né? Assumi-la mesmo, é que ela vai realmente encontrar luz diante daquela situação, né? E aí eu tô lembrando que eu tive um sonho hoje, é, eu tava assistindo, junto com a minha irmã, eu acho, junto com a minha irmã, o lugar que é uma instituição de caridade católica, né? E esse lugar estava sendo invadido, né? E as pessoas desse lugar estavam sendo obrigadas a fechar a instituição e sair. Não sei se era partido, se era o comunismo perseguindo. Eu acho que era algo do governo. E eles se rebelaram, eles não aceitaram, eles fizeram de tudo para lutar para manter aquele lugar. De tudo. E nessa briga, né, nessa guerra, nessa luta para eles manter esse lugar, que era para eles saírem, eles não aceitou o mando, né, o mandato de saída daquele lugar, de fechamento daquele lugar. Só que para eles assumir e ficar, eles teriam que lutar. E disso teve um sacerdote que era desse lugar e foi assassinado. O sacerdote foi assassinado por eles, por esses que estavam mandando fechar a instituição. No final das contas, eles conseguiram permanecer, né, dizendo não, 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 não vamos fechar. E eles conseguiu a briga, mas o fruto da briga, a briga teve por consequência mortes, né, inclusive desse padre. E aí foi lido uma outra pessoa no sonho estava lendo uma passagem para essas pessoas. Eu não lembro nada da passagem. Isso aqui é uma passagem que foi lida. E quando foi lida essa passagem, ficou como que assim, uma passagem lida para eles, né? Tipo, como nada no sonho eu entendi assim, estava elogiando eles pela atitude de firmeza, de permanecer firme, né? De não dar o braço a torcer, né? De brigar, brigar, brigar contra essas pessoas do governo, né? E que o padre ficou como mártir por ter também entrado na briga, né? Por ter lá junto, né? Tava junto deles, né? Como essas pessoas da instituição não arredou o pé, esse padre foi assassinado. E aí foi lida essa palavra e tal. E aí a minha irmã do lado tava super empolgada, é isso mesmo, tudo bem. E eu também na hora pensei, nossa, que bonito, né? Testemunho. Depois me veio uma luz. No sonho me veio uma luz assim. Não, não é assim que eu queria. Me veio uma luz de que Deus, na verdade, aquela palavra não estava elogiando a atitude deles. Eles interpretaram como se aquela palavra estivesse assim, vindo para concordar com o que eles fizeram. Mas aquela palavra estava vindo contra eles, contra a atitude deles, né? E aí eu fui ligando os pontos no sonho, fui pensando, mas tem sentido, porque o que a Nossa Senhora fala? Até, até muitos santos deixaram ser perseguidos, né? Quando o Padre Pio foi... Eu fiquei lá no sonho meditando, né? Quando o Padre Pio foi perseguido a obra dele, ele não forçou a barra
quando foi perseguido e ele foi proibido, ele aceitou e esperou. Ele esperou de Deus, Deus que resolveu, não foi ele que resolveu. Ele aceitou a restrição, né? Amarrar as mãos dele, ele aceitou. Ele não brigou. Então, o que que a Nossa Senhora fala? A Nossa Senhora fala pra gente ser manso, a nossa humilde, a Nossa Senhora não fala pra gente brigar, pra gente se rebelar, fala pra gente obedecer mesmo sendo pessoas iníquas, mas que é Deus que ia cuidar pra você ver. Aí eu comecei a perceber que Deus não queria que fosse daquele jeito, não foi o querido de Deus. E o padre ficou como mártir, mas na verdade foi uma teimosia deles, entendeu? Foi o que eu entendi no sonho. Que a vontade de Deus, eu fiquei vendo a vontade de Deus ali. Nossa, a vontade de Deus era que eles aceitassem. Não precisava de ter um monte de morte, a morte, né, desse padre. Não precisava de ter terminado desse jeito. Foi a teimosia deles. Aí eu comecei a defender Jesus, o lado de Jesus, e a discordar totalmente, depois que eu entendi. E aí foi uma briga assim, meio que uma briga com a minha irmã, falava, não, não, tá certo, tem que protestar assim, cristão tem que agir. De onde você tirou isso, não sei o quê. E eu lembro que foi uns debates até ela entender que o certo era realmente eles se resignarem. O certo não era eles brigar com as autoridades, não. O certo era eles aceitarem, ficar de mãos amarradas, ter as portas fechadas e esperar em Deus, que é Deus que ia resolver, que é Deus que ia cuidar deles. Então, que não é aquela atitude, na verdade, era para testar eles, que era para eles ser obedientes, obedientes. E que Deus não, aquela palavra não estava concordando com eles, ao contrário, estava condenando a atitude deles. E aí depois ela entendeu, no sonho foi uma luta para ela entender, né? Porque ela achava que o cristão tinha que se rebelar mesmo, né? E, enfim, eu fiquei pensando, né? Esse sonho é interessante demais, né? Porque muitos cristãos estão tentando ir contra a cruz, né? Estão brigando demais, estão querendo fazer assim guerras, né? Não querem aceitar estarem de mãos amarradas, né? Não querem aceitar, querem brigar, querem protestar, né? Querem contra as coisas que estão acontecendo e querem debater, querem protestar, querem ir às ruas, né? Tanta coisa que acontece assim, né? Então, elas não aceitam, né? Tem uma luz naquela cruz, é a perseguição, né? Elas estão assim, sendo colocadas na mesma situação que Jesus passou, né? Essa perseguição também é o tempo que a gente está vivendo, essa transição que nós vamos viver, esse tempo de purificação da terceira renovação que está para acontecer. Essa terceira renovação precisa acontecer e essa renovação vai passar primeiro, antes de vir a paz. Precisa desse tempo de guerra, desse tempo de dificuldade, mas não é uma guerra de resposta do cristão, que o cristão tem que pegar a arma, que o cristão tem que brigar com outras autoridades e fazer guerra também. Não é assim, né? A gente é chamado nessa guerra a ser como Cristo, aceitar ter as mãos amarradas, aceitar ser cordeiro, aceitar ser vítima, né? Entendeu? Porque a partir do momento que ele briga, ele não está inocente mais, né? A partir do momento que ele se rebela, ele já não está aquele manso e humilde, aquele cordeiro inocente, né? Então, assim, Jesus quer essa confiança totalmente nele, né? E tem luz nessas cruzes, tem luz, né? De purificação, de entendimento, né? De assemelhar o Cristo. E que nós precisamos passar por esse tempo de mudança, né? E muitos católicos acham que a atitude que Deus deseja é essa reação, né? É responder à mesma altura deles. Mas não, né? Não. É para a gente responder à mesma altura de Jesus, né? Como Jesus respondeu a tudo isso, o que Jesus nos ensina, né? Então, a altura, o peso, a medida tem que ser a palavra de Deus. Tem que ser aquilo que a gente aprende na palavra de Deus, entendeu? E Jesus deixou bem claro que nesse mundo a gente teria perseguições, né? Deixou muito claro, não nos deixou sem material. Jesus não nos coloca numa prova
sem nos iluminar primeiro, né? Ele nos iluminou de conteúdos divinos, de luzes, de entendimentos, né? Justamente para a gente ter onde procurar, onde encontrar a esperança, para não ficar sem esperança, porque Jesus é a nossa esperança. É nele que nós temos que olhar. E ele deixou manuais e manuais, instruções, que não são só palavras, né, mas são vida, né, palavras vivas, para a gente precisa estar revestido dessa fé, dessa força, para lidar com o que virá, para lidar com as coisas que estão acontecendo, né? Para não odiar, né? Para ter o coração limpo, a intenção pura, para purificar nossa intenção, né? Então, ele é a fonte e ele deixou isso para nós. Ele deixou escritos, mas escritos que são muito ignorados, né? O ser humano, às vezes, prefere respaldar-se na lei. A lei diz que eu posso defender meu patrimônio por causa disso, 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 disso. A lei diz isso, aquilo. Às vezes o homem quer se revestir mais do humano, do cívico, né? Mas às vezes esquece, né, da palavra, né? Do espiritual, que é mais do que mostrar virtudes, né? Mas é uma vida, né, verdadeira. E às vezes é renúncia, sacrifício, né? É aceitar perder aqui. Não ficar assim, desesperado por causa disso, né? Mas permanecer no Senhor, no Senhor. Então eu comecei, segundo o meu costume, a rogar-lhe que se acalmasse e que livrasse as suas mesmas imagens de sofrimentos tão cruéis, de guerras tão sangrentas. E aí ela pegou a coroa de espinhos e colocou na cabeça. Corajosa, né? Ousada. Jesus gosta de espontaneidade, né? E tirei-as, e é o próprio Jesus nela, né? Espinhos eu tirei para que eu a colocasse, isto para aplacá-lo principalmente, ou seja, por Jesus. Eu fiz por ele. E pelas pessoas eu fiz porque são imagens dele. Então, olha como que ela olhou para as pessoas, né? Porque são suas imagens, Senhor Jesus, né? Porque se são suas imagens, né? São feitas por ti, amadas por ti, imagina seu sofrimento. Imagina quantas são importantes para o Senhor, né? Então, o que moveu ela é Jesus. O que fez ela olhar também para as pessoas foi Jesus, entendeu? Foi o que elas são para Jesus. O que elas são vindas de Deus, não o que elas são em si mesma. Ah, Senhor, essa pessoa porque ela é muito importante. Ah, essa pessoa porque é minha amiga. Essa pessoa porque não sei o que. Não. É porque são suas imagens. Então ela olhou em direção ao ato único de Deus, ao ato primeiro, né? Ao que elas são. Elas são suas imagens, foram criadas por ti, né? Então, o que elas são diante de Deus, vindas de Deus, por causa disso. Então, é totalmente diferente a visão dela, né? E é uma visão que Jesus nos ensina a ter também. Olhar todas as criaturas em Deus como coisas de Deus. Não como coisas nossas. Não rezar por elas como coisas nossas, né? Pensando em nós. Que a pureza de intenção é você pensar em Deus. No que é melhor para Ele. No bem para Ele, né? Porque são bem dele mesmo. São dele, né? Mas com grande tristeza ela viu que nem todos os espinhos estavam lá. Então, aí é um aviso já. Luísa, Luísa, né? Não tem como tomar tudo sobre você, você vai tomar parte. E ela fala que Jesus, mesmo assim, né, interessante, Jesus se mostrava severo, porque estava transbordando já o cálice lá, né? Da, da ira de Deus, né? Sobre as criaturas. Quase sem me prestar atenção o que significava aquilo lá. Aí ela tentou quebrar o gelo, né? Para romper esse ar severo, eu vou falar com ele, né? Eu ofereço, né, os movimentos do meu corpo, né? Eu ofereço os movimentos do meu corpo que tu mesmo me fizeste e todos os demais que posso eu fazer. Então ela oferece totalmente, com o único fim de te agradar e te glorificar. Então, eu estou fazendo por ti, para que você seja glorificado. Assim quero que também os movimentos das pálpebras, então a pessoa ser o mínimo do mínimo daquilo que ninguém lembra, que é o movimento das pálpebras, a piscada, que ninguém lembra da piscada, né? O mínimo ato que eu fizer no meu corpo, o mínimo ato, uma piscada, o mínimo movimento,
né? Os meus olhos, os meus lábios e todo eu mesmo sejam feitos com o único fim de te agradar só a ti, só por ti. Não é para mim, não é para minha pessoa, não é para ninguém, é para você. Olha, faz, ó bom Jesus, que todos os meus ossos, os meus nervos ressoem entre eles e com clara voz te atestem o meu amor. Então, olha só, que incrível, né? E ele me disse: tudo o que se faz com a única finalidade de me agradar, que a criatura faz com a intenção de agradar a ele, que é por ele, né? Não é por si, é por isso que é diferente o ato da virtude pro ato divino, né? Porque quando a pessoa vive, a virtude é um passo que você precisa passar pela virtude para vencer as paixões, né? Para fazer guerra às paixões, precisa se colocar virtudes opostas às paixões. Mas você não vive pela virtude em si, você não vive porque você não vive para si mesmo. Né? Você não vive para si mesmo, você vive para Deus, é para Deus reinar em você. Então, quando a pessoa ela vive pela virtude, né, pensando assim no que vão pensar dela, né? Ela quer pensa na alma dela, né? Passa pela cruz, se resigna pela própria alma dela. Então, ela é virtuosa para que os outros a vejam sempre tranquila. Ela não quer passar nunca um ar de braveza para ninguém, não quer que ninguém possa pensar que ela é uma pessoa que se ira, né? Então ela quer sempre assim. É importante demais que todo mundo diga para ela que ela é uma pessoa muito calma, que é fácil falar com ela, que é bom falar com ela, porque ela é calma. Então, assim, a pessoa fica assim, sempre vivendo. Então, ela tá olhando para si, porque ela precisa vigiar para ver se em nenhum momento ela vai escapar, né? Então, ela precisa sempre estar se policiando, né? E ela tem muito assim, ela vive pela impressão que ela mesma quer causar e pelo que os outros têm dela. Então, ela busca a virtude porque ela quer se ver vencendo uma coisa, mas ela fica assim muito presa a resultado para si. Então, Deus não é o único motivo, mesmo que é em direção a Deus, porque vem de Deus, né? As virtudes é tudo deixado pela humanidade de Jesus. Então, a humanidade de Jesus é a referência, mas mesmo assim, né? É algo que ela precisa constar para ela. Ela precisa se ver assim. Ela precisa se ver assim, entendeu? Então, é muito complicado. E quando a finalidade é só agradar a Deus, é ato divino, né? Porque é totalmente diferente. Porque aqui a Luísa não está dizendo nem que ela está oferecendo o sofrimento dela por pessoas. Para ela se ver assim, nossa, deixa eu ver lá nas notícias, não aconteceu a carnificina porque eu sofri. Tipo assim, não. Não é para, entendeu? Nem é para ela ter um resultado aos olhos dela, né? Não, ela está dizendo, é só para você. Então, os atos divinos que Deus quer de nós é em direção somente a Ele, né? E se Ele te pede também uma virtude, mas é em direção a Ele. Ou se numa situação você não foi aos olhos humanos virtuosa porque você estava olhando para Ele, estava agindo em direção a Ele, tudo bem, né? Às vezes, se você para fazer uma correção, corrigir, sei lá, um filho, você fala brava, entendeu? Não pareceu que você foi virtuosa naquele momento. Pareceu que você foi irada. Não pareceu que você foi virtuosa. Não pareceu que você foi irada naquele momento, né? Mas você fez isso para a glória de Deus, porque o seu filho é a imagem dele. Então depende de como, da intenção com que você tem, né? Sabendo que o seu filho é a imagem de Deus e está numa desordem, né? E naquele momento Deus pede isso de você. Você toma, tá ali, tá acontecendo na sua cara a situação, né? E ali você precisa falar brava com seu filho, para o seu filho acordar para a vida, dar um conselho para ele bem firme. E soe que você é uma pessoa assim, nossa, que exagerada, mãe. Às vezes até o filho fala, né? Nossa, mãe, como a senhora é exagerada? Que mãe exagerada. Fica parecendo assim que você até tem vício, né? Aos olhos das pessoas, né? Parece até que você tem vício, né? Parece que você é uma pessoa assim, é, errada, né? Mas você não está preocupado com você, né? Você está preocupado com a glória de Deus. Que Deus seja glorificado na vida do seu filho, né?
Você vê ele em direção ao que Deus vê ele. Você vê ele, você vê as pessoas em direção ao plano. A Luísa estava vendo as criaturas em direção ao plano. Então, Deus nos ensina a ver as coisas em direção ao plano dele. Então você vê aquela pessoa sabendo que ela é coisa de Deus, né? Agora tem situações que não, o seu é diferente. Ele te pede para aceitar estar de mãos amarradas, como a Luísa ia ficar de mãos amarradas também, né? E as criaturas junto com ela, de mãos amarradas, porque era necessário os castigar. Então, ou seja, né? Naquele momento, não a resignação dela, aceitar estar de mãos amarradas, era o amor que Deus queria, né? Aceitar ficar de mãos amarradas e que Deus castigasse as criaturas é a mesma coisa que Deus fica também. Mesma situação. Então ela deveria aceitar, né? Então ele nos ensina também a aceitar tudo o que acontece. Ele nos ensina também e que não é tudo assim, ai, você não tem uma paixão pela nem pelos atributos de Deus pode se tornar uma paixão para você, né? Porque, por exemplo, eu estava querendo falar a verdade pro meu esposo o tempo todo, né? Todo momento corrigi, mas eu já tinha falado muitas vezes, né? E naquele momento, aí Jesus me instruiu e me explicou que eu já tinha falado tudo, que agora não era para mim ficar com essa coisa de, mas eu tenho a verdade, eu tenho que usar da verdade, a verdade, atributo de Deus, a verdade, sim, mas tem o amor também. E o amor ata tudo, né? E o amor era eu aceitar também, respeitar a liberdade dele, do meu esposo, né? De deixar assim, entender que quem vai corrigir ele é Jesus, né? É Jesus. E se no momento ele não quiser usar de mim para isso, para corrigir ele, né? Ele usa das circunstâncias que ele quiser, até da pessoa quebrar a cara e aprender que aquilo é luz. Porque quando você é teimoso e faz uma coisa e vê que deu errado e vê, nossa, como que eu fui teimoso? Só da pessoa pensar nisso, né? Nossa, só para você ver. Isso já é luz, né? A pessoa aprender com os erros dela, né? Então eu estava preocupada assim de não deixar meu esposo de avisar antes dele cometer qualquer erro. Mas aí Deus não fica livre para corrigir seu filho, entendeu? Deus não fica assim, livre para corrigir meu esposo. Se tem eu lá toda hora, não, senhor, pode deixar que eu tome esse espinho, eu tomo essa causa, eu vou lá falar, eu vou lá falar. E se Jesus não quiser que eu tome esse espinho, não quiser que eu assuma isso? E você fala assim, filha, é comigo, não é com você, você não é salvadora, é comigo, né? Mas seu atributo, seu de falar a verdade, mas você não esquece também como que eu sou, como que Deus é, como que Deus é o bem, como que eu sou o bem para as criaturas? Ah, Senhor, tem o elemento da liberdade, não é? Tem o elemento de você deixar também a criatura, é uma justiça, deixar a criatura também errar, deixar ela ser castigada. Eu queria falar sempre a verdade para evitar a pessoa ser castigada, tipo assim. Não, tem esse elemento que é aprendizado também, que a própria pessoa precisa sem sua interferência, que pode até atrapalhar. Que a pessoa, de vez de reconhecer que errou, vai dizer, mas foi você que me atrapalhou, né? Então, assim, como ser neutra nisso, como ser nada nisso, então, como ser o bem nisso, então Deus te ensina. Então, às vezes, ele não quer, você tem que olhar, a sua intenção é fazer o que ele deseja. Isso aqui, naquele momento, ele te dá uma obediência, ele pede de você, filha, agora não fale, só se a pessoa te vir até você, mas não fale, confia em mim, não fale, não arruma confusão, né? Você pode até comentar assim, olha, você tem certeza que você quer desse jeito mesmo? Tem certeza? Mas deixa a pessoa livre, deixa ela livre para ela aprender. Então, assim, às vezes você fica de mãos amarradas, e essa restrição, né? Esse ficar de mãos amarradas, né? É o excesso do amor dele, é o excesso do amor que dá liberdade para os seres humanos. Então, mesmo a Luísa, ela, como nós, somos chamados a olhar em direção a Deus. E se em direção a Deus, o que Deus queria dela naquele momento é tomar só alguns espinhos e aceitar que não ia tomar todos e que as outras criaturas elas precisam aprender com seus próprios erros, elas precisam, né, ter a liberdade delas e aprender, não se pode tirar isso delas. Então a Luísa estava aprendendo, né? Ela está aprendendo, igual a gente vai aprendendo. Então, se é importante elas passar por aquilo, se isso é para a própria correção delas, os castigos, elas verem a consequência das escolhas dela, de que
Tem coisas que elas vão fazer e dar resultado bom, e tem coisas que elas vão fazer e dar resultado ruim. E elas próprias precisam ver isso na cara delas, elas precisam tocar com as mãos, né? Essa realidade, sem ninguém tirar delas a oportunidade, tomando sobre si no lugar delas, então deixa elas passar. E aceitar também estar amarrada. E isso ia glorificar a Deus. Então, o que glorifica a Deus é a nossa intenção sempre de fazer a vontade dEle, de obedecer Ele, de fazer o que Ele deseja, né? E aos olhos das pessoas, a gente pode parecer às vezes errado, mas a pessoa fica em paz quando ela sabe que ela está fazendo por Deus, né? Na intenção de estar fazendo por Deus, igual no caso que a Keila testemunhou. Quando ela não falou nada com o esposo dela, obedecendo o que Jesus já tinha explicado para ela, né, que era deixar com ele, que é ele que ia fazer no tempo dele, e ela obedeceu, porque ela já tinha falado o que ela tinha para falar. E ela obedeceu a Jesus, ela não ficou assim desesperada, ela manteve reta aquela intenção, né, de obedecer aquilo que Jesus já tinha ensinado para ela, né, e de confiar em Deus, e ela ficou, né, estava totalmente vazia de si mesma. Aos olhos de algumas pessoas poderia parecer, nossa, mas essa mulher não fala nada. Deixa isso aí. Nossa, que mulher sem atitude. Parece que nem, sei lá o que pode passar na cabeça das pessoas, nem gosta do marido nada. Acho que ela nem liga pro marido não, viu? Sei lá o que pode, né? As pessoas podem olhar e entender errado, né? Mas você viu que ela nem ficou assim também preocupada com isso, ou vendo mal nos outros por causa disso também. Ela ficou em paz, olhando para Deus, olhando em direção ao plano, olhando em direção à luz que ela já tinha da situação. E essa luz é que mantém a pessoa calma. Ela saber o que Deus queria mantém a gente calmo. Então, o que vai glorificar a Deus é a gente fazer o que Ele deseja de nós, né, nas situações, não o que a gente quer fazer, né? Ou acha que deve fazer, mesmo que seja para Deus. Mas eu vou falar a verdade que quer para o Senhor. Mas naquele momento ele falou, não quero que você fale. Você já falou o que tinha que falar. Você vai ficar jogando minhas palavras ao vento também? Né? Então, deixa eu me corrigir do jeito certo que essa pessoa precisa. Eu sei o que o coração dessa pessoa precisa. Eu que sei. Eu que sei a didática, como eu devo agir. Eu que sou o mestre das almas, né? Eu é que sei. Então, assim, você confia em Deus. Você sabe que é Ele que está no controle das coisas. Então, você fica em paz. Então, naquele momento também era importante corrigir as criaturas, né? Então, a Luísa tomaria parte, não o todo. Era necessário. Então, a pureza de intenção você visa agradar a Deus. E você vai querer agradar a Deus naquilo que agrada a Ele, não fazendo o que não agrada. Então, se Ele te mostra o que agrada a Ele, você vai querer fazer o que agrada a Ele. Mesmo que outras coisas assim, mas tem outras probabilidades, Jesus. Outras coisas talvez seriam boas de fazer, filha, mas é um bem para você. É o bem que te agradou mais, não o bem que me agradou mais. Então, para nós, o que é importante é o bem que agrada a Jesus. Não o bem que agrada nós mesmos ou os outros, mas o que agrada a Jesus, né? Então ele fala assim, ó, tudo o que se faz com a única finalidade de me agradar, resplandece diante de mim de uma maneira tal, né? Como se fosse assim, ofuscasse todas as outras coisas, né? Porque é divino. Se é só para Deus, né? Resplandece diante de mim de uma maneira tal que atrai meus olhares divinos. Que eu posso olhar e falar que eu reconhecer como coisa minha. Eu tô ali, eu tô de verdade ali livre. Se foi feito só para mim, eu posso tomar aquela criatura, eu posso pôr a mão no chão que ela tá pisando, que ela vai pisar. Eu posso pôr a mão naquilo que ela vai fazer só se for para mim, né? Só se for por finalidade de me agradar, né? Eu posso tomar os atos dela como meus, só o que tem intenção de me agradar, né? Eu só posso habitar ali se tem a intenção pura de me agradar. Eu só posso tomar tudo e pôr na minha conta e falar que é meu, porque é meu mesmo, vai ser mentira, entendeu? Não vai ser mais ou menos meu. Metade para mim, Jesus, 50% para mim, 50% para o Senhor. Não, é meu, né? Ela não rouba, ela não fala que é dela, ela não fala que é ela. Ela não tem nada para si, ela não está lá no fundo buscando, ela não quer nada, porque o Jesus quer que a gente não queira nada, né? Ela não quer nada para si. Ela não quer nada, nada. Ela só quer eu. Ela só quer que eu seja glorificada. Ela só quer que eu receba. Ela só quer que eu ganhe. Então, até mesmo se ela faz algum ato que eu peço de uma virtude, de uma paciência, né?
uma paciência numa situação, ela não faz porque ela está querendo que alguém veja que ela foi paciente, ela quer para si mesma, se ver assim. Ela quer uma paz para si mesma, né? Uma coisa assim para si mesma. Não, é para mim, é para mim. É para mim, eu que sou o motivo dos movimentos dela. Se ela fala, eu que sou o movimento, né? Eu que sou o motivo, né? A intenção é para mim, que ela se move, ela fala para mim, ela fala de mim. Se ela abre a boca, só tem eu na boca dela, né? É tudo para mim, é tudo direcionado a mim. Se ela olha as situações, mas ela só olha as situações em mim, né? Ela não olha as situações assim fora de mim, né? A intenção dela é sempre me ver. A intenção dela é sempre ver o divino, né? Em tudo que se ela assiste alguma coisa, ela me vê. Então, tipo assim, eu sou o alvo dela, né? Eu sou o alvo das ações dela, né? Então ela é o meu, né? Porque assim, é aquilo que Jesus falou no trecho de ontem. Muito incrível, né? Se em tudo ela faz por mim, né? Podemos dizer assim que a fusão acontece. É como duas misturas, né? Sei lá, você pega um café e mistura com uma outra água, né? Você mistura o café em um copo de água e mistura os dois, né? Fica uma coisa só, né? Fica duas coisas, duas misturas iguais. E eu posso misturar no que ela faz, em tudo que ela faz, nos movimentos, no falar dela, eu posso me misturar e tomar o que ela faz como meu, porque é para mim que ela faz, é eu que estou ali. E ela pode tomar o que eu faço como dela, né? Então são duas misturas que dão certo, porque não, elas se juntam, elas se casam, porque na verdade a substância é a mesma, né? A finalidade é a mesma, é a divina vontade. Então é muito incrível, é muito incrível. Então só atrai os olhares dele porque ele vê ele mesmo, né? As obras dele mesmo, ele vê o eco do que ele faz, ele vê um eco na terra dele mesmo, do que ele está fazendo, do que ele é, aquela criatura, né? Então resplandece diante de mim de tal maneira que atrai meus olhares divinos, né? Que atrai os olhares dele. E me agrada tanto que essas ações, embora fosse só um movimento de cílios, bem pequeno, uma coisa bem pequena, assim, simples, né? Simples, fosse uma coisa bem simples. Um ato simples, lhes dou o valor como se fossem feitas por mim. Em troca, as outras ações que em si mesmas são boas até, como eu falei desse sonho. Essas pessoas estavam defendendo a instituição, o que elas faziam lá não era uma coisa ruim. Não é um martírio, não é uma coisa ruim, né? A situação mesmo do sacerdote lá e tudo, da vida por algo que eles não estavam assim, eles estavam pensando na instituição, naquilo que eles fazem lá. Não era ruim, sabe? Não era ruim, né? E grande, coisas boas e grandes, que era um trabalho, uma instituição, né? Mas não foi unicamente feitas para mim, né? Então, não agrada. Então, nesse sonho eu entendi isso, que o que seria mais louvável para Deus é mesmo elas abrir mão disso. Mesmo que seja algo assim muito importante para elas, mas elas aceitarem estar de mãos amarradas, sabe? Elas não têm nenhum gosto nisso, sabe? Nenhum gosto delas, né? Mas é nosso trabalho de tantos anos, né? Nossa conquista. Ah, essas pessoas dependem de nós. Não, depende de Deus. Deus é Deus o Pai de todos nós. Ele que cuida. Então, assim, aceitar, né? Não é para mostrar virtude de obediência também, entendeu? Era obediência, era por Deus, entendeu? Assim, ó, as coisas estão no controle de Deus, né? É Deus que cuida, então deveria ter esse abandono, essa confiança, deveria se desapegar até de uma coisa assim, entendeu? Por amor a Deus. Então eu entendi nesse sonho que ele queria isso, ele queria testar essas pessoas, né? Ele queria saber se essas pessoas é, iriam obedecer por amor a ele, né? Aí ele fala que troca as ações que em si mesmas são boas e ainda grandes, não feitas unicamente para mim, né? São como esse ouro ilameado e cheio de ferrugem que não resplandece. E eu não me digno nem sequer olhá-las. Então eu não olho, eu não tomo como dele, né? Porque tem a ferrugem do eu, né? Tem o eu ali.
Tem algo ali da pessoa. Ela tá tirando alguma coisa para si. Então, o que que Jesus nos ensina na divina vontade? Jesus nos ensina a gente fazer as coisas só por Ele. Até os atos humanos que a gente faz de ordem, a gente não faz com ferrugem. Não pode ter essa ferrugem. Ah, eu vou fazer essa comida aqui esperando que o meu marido chegue e coma e me elogie e fala que tá maravilhoso. E fala, nossa, eu tenho gosto ali, tem uma ferrugem ali, sabe? É uma obra bonita? A esposa fazer a comida pro esposo? É claro, não é feio. Tá certo? Mas lá no fundo eu tenho um gosto, né? Eu tenho a necessidade de ser reconhecida. Eu quero ver o outro me elogiando, eu quero ver o outro dizendo que a comida tá boa. E se a pessoa não falar nada, nossa, se tem mulher que se o marido não falar nada da comida que ela fez, meu Deus do céu, se ninguém falar nada. Você vai fazer um almoço de Natal e ninguém falar que estava bom, que estava gostoso. Meu Deus, a pessoa quase que morre. A pessoa fica com vontade de jogar, nossa, não devia ter feito, eu devo ter feito coisa errada, porque ninguém falou nada. Meio que ela força as pessoas a falar, né? Ela fica, e aí, fulano, e aí? Né? O que que você achou, né? Meio que ela força, né? De certa forma, né? Não é que as pessoas têm que ser mal educadas, né? Tem que agradecer, né? Mas assim, tem que ser gratuito, sabe? Não a pessoa viver, essa ser a finalidade dela, né? E, tipo assim, ela fazer isso com o fim de que ela receba o elogio no final do dia, né? Entendeu? Porque mesmo se acontecer dela não receber, ela não pode sentir que aquilo que ela fez não prestou. Aquele ato que ela fez não teve valor nenhum. Entendeu? O importante é o que Deus vê, o importante é o que Deus sabe. Então, já pensou se eu viver o que Jesus me ensina? Já pensou se eu viver pensando assim, nossa, meu marido tem que reconhecer tudo que eu faço, né? E se eu viver pelo reconhecimento? Não. É o próprio Deus que vai trabalhando naquela pessoa, né? Que vai ensinando ela, né? Se tiver alguma situação que eu precisar falar, daí vai ser Deus querendo que eu fale, mas eu não vou falar por mim. Tipo assim, me reconheça, marido, reconheça isso, né? Não, porque eu sei que eu sou um bem, que Deus, eu sou um bem em direção a Ele, mas é um bem que é Deus em direção a Ele, usando de mim. É Deus amando meu esposo através de mim. Então, se ele pisa muito, aí eu olho e falo assim, meu Deus, está pisando no presente de Deus, né? Deus está amando ele através daquela esposa e ele está pisando naquilo. Então, por isso que a gente fala firme e corrige, porque não é a santidade de falar, ah, não, eu aceito, estou na cruz, amém, que bom, tá tudo bem. Então, tem coisas que não. Só que depende, né? Depende da situação, né? Nem sempre você fala. Tem situações que não. Você já falou que tinha que ter falado. Tipo assim, a pessoa já está consciente, né? Então, acho que até piora você falar demais. Porque mais consciência ela tem, né? Então, assim, a pessoa precisa também passar por isso. Dela própria ter as consequências, sabe? Então, assim, a gente aceita, a gente espera de Deus. É Ele, às vezes não é você que vai falar. Às vezes ele usa de uma outra pessoa para falar. Às vezes ele vê uma outra situação totalmente diferente, né? Ele vê uma situação totalmente diferente e fala, nossa, olha para você ver. Então, assim, Deus usa de várias formas para se comunicar e para corrigir os seus filhos. E a gente tem que confiar nele. Ele tem que ter essa liberdade. Nós somos instrumento de Deus que ele usa quando ele quiser, do jeito que ele quiser, da forma que ele quiser, né? Então, teve os momentos que eu precisei falar com meu esposo, eu já falei, agora ele pede de mim, não, ele pede de mim para agora, meu esposo precisa procurar, né? A pessoa, como Deus fala, bater e você será aberto, né? Então, quando ele procurar, mas assim, as mesmas discussões de antes, as mesmas coisas que eu repetia, eu não preciso mais repetir, porque eu já falei com ele, né? Ele já está consciente. Então, se ele está consciente já de uma coisa e quer mesmo assim, de teimosia fazer, né? Então, deixa ele, né? Se é a forma que Deus também vai usar para ensiná-lo, né? Permitindo a liberdade dele, para realmente ele não ter mais desculpa de culpar alguém, né? Porque ali ele teve a liberdade para fazer a escolha dele, né?
e aceitar as consequências daquilo, se é assim que ele vai aprender, ótimo, né? Então, assim, a gente não quer ser, a gente é para Deus, entendeu? A gente é para Deus. É para Deus, é para aquilo que Deus quer. É para disposição de Deus usar como Ele deseja, quando Ele deseja, como Ele deseja, né? E a nossa intenção sempre é agradar a Deus, não é esperar do humano, né? Não é esperar que o humano veja. Com o tempo, o próprio Deus vai trabalhando nos corações das pessoas. Mas você não vive para esse tipo de finalidade, esperando esse resultado, entendeu? Porque você vive na intenção de amar a Deus. E Deus sabe disso. E você precisa também saber. Porque Ele sabe, mas e você? Você precisa saber. Entendeu? Você precisa saber qual que é a sua intenção. Precisa, por isso que ele fala, olha para a sua intenção, qual que foi. Para te dar consciência. Para em qualquer situação você não pensar em você. Nunca. Nunca ter o perigo, mas você ficar na intenção, né, de que você estava ali para fazer a vontade de Deus. E se numa situação também você não fez um ato para o outro, não deu para fazer, amém. Como é o meu caso. Eu encontrei a pessoa na rua que estava bêbada, estava quase sendo atropelada, caiu no meio-fio. E eu falei, não levanta, falei, e dei os conselhos para ela não sair, porque ela não estava em condição de andar, não estava em condição, ela tinha que passar, ela tinha que esperar passar o efeito dos trem, da droga, do álcool, tudo. E ela, né, e falei com ela de procurar a família e tudo, né, então, não fiz nada de pegar um carro e levar para casa dela, porque eu não dirijo, né, não fiz nada de pegar o celular dela e ligar para parente e chamar a gente para levar ela para casa dela, de deixar ela em casa. Até pensei, seria ótimo se meu esposo estivesse em casa para a gente deixar ela em casa, mas eu estava de mãos atadas, eu não tinha o que fazer por ela, humanamente, né? Eu não tinha o que fazer por ela, né? Então eu fiquei um tempo com ela porque eu estava preocupada, né? E depois ela falou, vai, pode ir, eu tô bem. Aí eu vim embora. E depois eu fiquei sabendo que ela morreu. Eu fiquei sabendo que no dia seguinte ela caiu e morreu, entendeu? Aí eu poderia pensar, nossa, eu não arrumei um carro, não deixei ela em casa. E por isso ela ficou lá, né, nessa rua. Foi para casa desse tal namorado que ela tinha e caiu lá e morreu. Poderia pensar um monte de coisa. Ai, é minha culpa. Fui eu. Nossa Senhora. Totalmente fora do que Deus quer que eu pense. É perigoso demais. E a intenção é qual? Né? Qual que é a nossa intenção? Sempre. Não é pecar. A nossa intenção é o amor sempre, é fazer a vontade de Deus, né? E a minha intenção era, naquele momento, eu pude, né? Eu estava na intenção de ser aquilo que Deus naquele momento permitiu. Um apoio ali para aquele momento para ela, mas não pude fazer muita coisa, né? E aceitar estar de mãos amarradas, né? Aceitar também aquilo que você não pode, né? Aceitar também, porque é a própria situação de Deus também que ele fica diante das criaturas. Porque ela sabe que ela está errada, ela sabe que ela está no vício, ela sabe que não é o que Deus queria para ela. Quantas vezes ela deve ter ouvido? Né? Quem disse que ela nunca ouviu, né? Quem disse que ela não sabia, né? Então, o mal que aquilo está fazendo para ela, o risco que ela enfrenta, né? Quantas e quantas vezes alguém deve ter dito para ela, não sai de casa, fica quieta aqui, né? Então assim, e outra coisa, você sabe que, você entende aquilo que Deus fala, que a morte não é um mal. Então, e você tem aquela intenção de ter feito a vontade de Deus, naquilo que você pode fazer. Que a vontade de Deus é o que você pode fazer, o que Ele te deu na hora a condição de fazer, né? E aquilo que você não pode fazer, você aceita, que é a vontade de Deus também. O não poder fazer, o estar de mãos amarradas na situação também é a vontade de Deus, né? Então, se a pessoa ela vive para si mesma, buscando resultado para si, ela se perturba. Ela se perturba porque ela quer grandeza, ela quer glamour, ela quer se ver salvando pessoas, ela acha que ela é salvadora. Ninguém é salvador de ninguém, ninguém nunca salvou ninguém, pessoas não salvam ninguém. É Deus que salva. Ah, mas Deus usa a rotina de pessoas para falar com tal pessoa e isso acaba salvando elas. Mas quem salvou de verdade foi Deus. É porque aquela pessoa falou foi de quem? Da palavra de Deus. Quem salvou mesmo foi a palavra, foi Deus, foi Jesus. Nós somos meros instrumentos, né?
E às vezes a vontade de Deus é você não ter o que fazer, é você ser limitado e você entender o seu nada, né? Então, e a intenção é justamente isso, viver na intenção de agradar a Deus é isso, é você ficar nesse nada e saber, e ficar firme na intenção que você tem de fazer tudo para a glória de Deus. E aquilo que você também não pôde fazer, também a glória de Deus aconteceu do mesmo jeito, porque você também aceita o não fazer, o não poder fazer, né? Você aceita a vontade de Deus como ela vem. Quem disse que tem que ser sempre mil maravilhas? O problema é a pessoa ficar na culpa, culpa e dúvida. Isso aí sai totalmente da intenção, né? A intenção de permanecer na vontade de Deus é justamente para você ser ensinada. E se você fica na culpa e alimenta sentimentos de culpa, aí deu errado para mim essa situação, porque com certeza eu saí né, eu saí da vontade de Deus, ai, porque eu fiz isso, porque eu não fiz aquilo. Então, a pessoa alimenta culpas e dúvidas, né? Mas por isso que ele fala que a chave é a intenção. Você teve intenção de fazer algo contra a vontade de Deus? Você teve intenção de pecar? Você estava na intenção de fazer todas as suas ações na vontade de Deus, de viver na vontade de Deus. E então assim, ele pede para você ficar sempre na intenção, né? Nesse desejo, nessa vontade que você tem de fazer a vontade de Deus. É ali que ele habita, é nessa vontade, né? E aquilo que ele colocar e te dar a condição para você resolver, ok, né? Mas aquilo também que ele não colocar para você, aguenta, não fica bravo por causa disso, né? Não adianta brigar. Seja pequeno, né? Seja nada, né? Seja nada, o nada, que não quer nada, né? Que não quer nada. Até para meditar. Ai, se eu tô na intenção de meditar na sua divina vontade. Ai, mas eu queria muitas luzes, queria muitos grandes resultados, queria falar muito bem, né? Aí a pessoa fica lá no fundo, ela quer a glória de Deus ou ela ainda quer para si alguma coisa? Ela quer se ver, né? Alguma coisa. Então, a chave é sempre a intenção, né? Com que se faz as coisas. Aí Jesus fala assim, ó, em troca. Aí ele fala assim, ó, a Luísa fala, ah, Senhor, que fácil é que o pó suje nossas ações, né? É muito fácil, então, Senhor, não ser digno, né, de nossas obras ser vista por Ti, porque qualquer coisa que entra o eu é pó, Jesus, né? Qualquer coisa que entra o humano ali, judiação, já estraga tudo. E ele não se necessita prestar atenção ao pó. Olha que interessante, tá vendo? Não se necessita prestar atenção ao pó. Porque senão você vê, porque senão, olha que interessante. Porque quando a Luísa falou assim, ah, Senhor, que fácil é que o pó suje nossas ações. Então, se a pessoa pensar assim, nossa, o pó é o eu. É o eu, é o pensar em si. E se a pessoa focar nisso, em tudo que ela fizer, ela ainda não vai estar sendo nada. Porque ela quer se ver perfeita. E ela não quer se ver errando nunca, né? Então ela vai ficar prestando atenção. Aí não tem pó aqui, não. Aí não entrou eu aqui, não. Minha vontade humana não falou aqui, não. Aí minha vontade humana, aí deixa eu vigiar minha vontade humana para que ela em nenhum momento entre, e que em nenhum momento tenha o pó Nossa Senhora. E essa não é a chave. Olha a chave. Não se necessita prestar atenção ao pó, porque ele se agita, tá vendo? A pessoa fica agitada, a pessoa fica inquieta, a pessoa perde a liberdade. Deus também não tem liberdade, porque ela fica se vigiando, aí vai viver para a santidade das virtudes. Ela vai ficar se vigiando para não fazer nada aos olhos dela que seja pó, que tenha o humano, né? E ela fica prestando atenção 24 horas na vontade humana dela, para ver se a vontade humana dela vai falar alguma coisa. E ela, então ela está se avaliando, ela está se observando, então está presa em si mesma, entendeu? Então ela não está fixa na intenção. Então, ao que há que atender é a intenção. É a intenção que você tem, sempre, né? De que tudo que você fez é a intenção. Assim, eu estou fazendo por você. É por você tudo que eu vou fazer. Eu vou fazer essa comida aqui e não vou prestar atenção. Ai, que minha vontade humana não aparece em nada, que não aparece nenhum desânimo em mim, nenhum sentimento ruim, que eu faça essa comida sorrindo da vida, para me ver perfeita, que eu não tenho nenhum erro. Acabou. Não é isso. É a intenção. Eu já sei que eu tô fazendo essa comida agora nesse momento, a janta para o meu esposo, porque é a sua vontade, né? Eu sei que é a sua vontade, então eu vou preparar. Então você fica fixo na intenção, né? Durante o seu dia de fazer
todos os seus atos com a única finalidade de agradar a Deus, não querendo nada. Então, se dá certo, Deus; se não dá, amém. Se a comida não ficar tão boa assim, amém também, tá bom. Você não fica prestando atenção ao sentimento. Não quer dizer que você faz as coisas com maldade, de qualquer jeito, não é assim, né? Mas você não fica preso nisso, né? Entendeu? Você fica fixo em Deus, em fazer por Deus, para Deus. Entendeu? Ele é o seu motivo que te faz fazer as coisas. Ele é o seu motivo que te move a fazer todas as coisas. É por ele, né? E aí você vive na intenção verdadeira de fazer tudo na vontade de Deus. E não é só intenção, tá? Essa intenção não é uma intenção assim de falta de atenção, entendeu? Não é intenção assim, tá bom, Senhor, eu fiz a sua vontade, eu me desligo de tudo que é a vontade de Deus. Não, não é assim. A sua intenção é fazer a vontade de Deus, você tem que conhecer a vontade de Deus, né? Então você tem que fazer essa experiência com Jesus, né? Ter essa intimidade com Jesus, essa intenção de que Jesus reine, de que Jesus ganhe. Então, é do mesmo modo que Luísa estava olhando para Jesus assim, ó, que todo o meu movimento, que tudo seja feito unicamente por ti, né? Então você também quer que todas as suas ações sejam feitas por Jesus. Mas aí você precisa conhecer Jesus. Quem é Jesus, né? O que ele quer de você? Então, é uma intenção, mas não é uma intenção assim, que você fica, tipo assim, desligado de Deus, sabe? Ah, então tudo que eu fizer aqui tá ótimo, vai ser a vontade de Deus, tá bom. Não, não é assim, não é assim, né? É uma intenção que você tem de fazer todos os seus atos na vontade divina. Você reza, oferece de manhã todos os seus atos para fazer a vontade divina, mas para você permanecer firme na intenção de fazer a vontade de Deus, você tem que estar atento a Ele, né? Você tem que estar atento ao que Ele quer de você, através do quê? Da meditação desses escritos, né? Colocando essas verdades na sua vida, entendeu? Porque não é só você ler, você tem que colocar essas verdades na sua vida, né? Que quando acontecer uma situação, né? E você firmar na sua intenção, você firmar na intenção que você tem de fazer a vontade de Deus, para você não pensar em si naquele momento. Não pensar em si, em nenhuma situação. Mas essas verdades, para na hora você ter essas luzes, precisa essas verdades na sua mente, refletidas, meditadas, entendidas, né? Então, não é uma coisa assim, tá bom, Jesus, eu cruzo os braços e o Senhor pode, né? Não é assim. É uma consciência que você tem. Essa intenção, ela é uma consciência enorme que você vai adquirindo. Uma compreensão que você vai adquirindo do que Jesus quer de você, né? E você vive com essa compreensão, focada nessa compreensão que você tem do que Deus quer. E essa compreensão te mantém calma nas situações. Por isso que você fica firme na reta intenção, né? Porque você vai agir pelo que você sabe que Deus quer de você, né? Então você não fica presa aos olhos dos outros. Você se parece perfeita, que aos olhos dos outros você fixa na intenção que você faz aquele ato, né? Que é por Deus, é para Deus, né? É para a glória de Deus. O que te move é um amor por Deus, e o que te faz amar as pessoas também, esse amor é divino, que você tem também em direção às pessoas. É um amor divino que você tem. Então, às vezes, esse amor divino te faz falar firme com aquela pessoa, né? Te faz educar ela na rédea curta, mas é por um amor divino, é para que ela também priorize a Deus, para que ela também tenha essa mesma intenção, né? Então, aí ele fala, não é para prestar atenção ao pó, né? Não é para ficar olhando para baixo. Não. O que deve atender é a intenção. Aí no final Jesus fala, faço isto por tu, porque ele amarra a Luísa, né? Ele amarra a Luísa na cruz. Amarra os braços dela, né? Aí ele fala, faço isso porque tu, estando na posição da crucificação, me aplacas, e como eu quero punir as pessoas, eu estou amarrando-as a você. Então, ele amarra às vezes ela para castigar as criaturas. Amarra elas nela, né? É muito interessante isso, muito interessante. Então, nem sempre
Não quer dizer que a Luísa não foi atendida, entendeu? Não quer dizer que ela não está sendo usada. Só que tem que entender o seguinte, às vezes você está sendo instrumento de Deus, não sendo a vítima, tomando sobre si aquilo que deveria ser sobre o outro, dizendo aquela verdade para aquela pessoa. Às vezes você está sendo instrumento de Deus, dando a liberdade para ela, né? Deixando Deus a corrigir de outra forma, do jeito que Deus deseja. Então, ela permitindo também, ela entendendo que, ficando na intenção pura de que, né, ela quer a glória de Deus, que tudo que ela quer fazer é para a glória de Deus. A Luísa fica na intenção pura. E ela entendendo a justiça de Deus também, aceitando também que as criaturas, o castigo, né, sendo dado às criaturas. Ai, Jesus, mas isso te faz sofrer, isso é ruim, isso é difícil, é doloroso. Mas entendendo que Jesus também precisa usar da sua vontade permissiva, e é como se ficasse de mãos amarradas também, né? É como se ele fica assim atado. Ele queria usar da sua vontade querida, mas a pessoa não vem pelo amor, então vai pela dor, né? E precisa usar de sua vontade permissiva no mundo, então parece também que ele fica de mãos amarradas em muitas situações, né? Ele também fica nessa situação, mas mesmo assim ele faz. Então ela também entender que ela também tem que aceitar essa situação e que não quer dizer que as criaturas não estão sendo amarradas nela, não quer dizer que a oração dela não foi ouvida, não quer dizer que ela ali não está reparando por todas as criaturas, ao contrário, ela dando liberdade, entendendo a liberdade que Deus tem, né? E que se ele quer fazer dessa forma é a vontade dele, e ela aceitando a vontade dele, ela está fazendo isso em nome de todas as criaturas que precisam aceitar a vontade também de Deus em direção às cruzes, às dificuldades, né? Então é um ato na divina vontade que ela está fazendo. Então todas também deveriam estar amarradas à cruz, entendeu? Todas deveriam também estar amarradas à cruz. Ela está representando todas as criaturas que muitas das vezes tem que aceitar ficar amarrada na cruz. Não é querer fugir da cruz, não é querer lutar contra uma situação de cruz que vem, mas ao contrário, aceitar estarem amarradas. É muito interessante o que Jesus faz. E ele nos ensina a mesma coisa. A gente também se sente amarrado, Senhor, mas olha aí, olha a pouca vergonha que está esse Brasil, esse Congresso, Senhor. Pessoas corruptas agora sendo colocadas como ministro da Justiça, Senhor. Aí, filha, sei que é difícil, né? Vocês também ficam de mãos amarradas, né? Diante de muita injustiça. Mas faz parte, né? É um sinal. O Senhor falou que um sinal de proximidade do reino dele era o triunfo dos perversos. O triunfo temporal dos perversos. Parece que eles que prosperam mais, que são mais espertos, né? Que estão no topo, né? Mas é passageiro, é um reino mundano, né? Totalmente do mundo. A gente sabe que a gente não é do mundo, a gente é de Deus. Então o que a gente tem que esperar mesmo? Então é interessante o que está acontecendo. Porque aí você tem que ligar o livro do céu, pra você ficar em paz. Ligar a luz. Sem luz você vê essas coisas e fica louco, né? Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Fiat, Fiat, Fiat.